E sem perder tempo, vamos para a nossa entrevista exclusiva com um familiar do seu Cláudio Mandu da Silva, de 48 anos. Ele que morreu essa semana vítima da Covid-19. Ele era um trabalhador do mercado da produção. Esse familiar conta todos os detalhes do atendimento, do diagnóstico e do pós-acontecimento, porque outros familiares de Cláudio Mandu também foram diagnosticados com a Covid-19. Vamos acompanhar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Marcelo Franklin, a confiança que você teve em nós aqui do ACTA para falar num momento tão difícil para a sua família. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês. Me para fala poder esclarecer o que realmente aconteceu. Infelizmente, tem muita gente aí que não sabe da história, como realmente aconteceu, o que realmente ele tinha, e já surgiu inúmeras histórias, e agradeço a oportunidade para a gente poder esclarecer o que realmente aconteceu com o Cláudio Mandu. E o que foi que realmente aconteceu, Marcelo? Ele vinha sentindo um desconforto, vinha fadigado, o corpo só pedia cama, e isso começou mais ou menos com uma semana antes de ele dar entrada na UPA. Aí apareceram alguns sintomas de gripe, aí ele começou a se medicar, comprou alguns remédios e começou a se medicar em casa. E quando foi na quarta-feira, ele começou a sentir a falta de ar, o cansaço, falta de ar, indisposição, e ainda assim na quinta-feira ele foi trabalhar, mas quando foi à tarde, quando ele chegou do trabalho, ele, conversando com a esposa dele, ele informou que não estava bem e disse que ia para atendimento, ia procurar atendimento. Foi quando ele se dirigiu para a UPA do Trambiche. E chegando lá, ele ainda fez algumas ligações para a família, informando que ia ficar bem, que estava um pouco cansado ainda, mas estava no oxigênio. Aí foi quando, com o passar do tempo, foi evoluindo o quadro dele. Ele não estava conseguindo ficar sem o oxigênio, e daí o pessoal resolveu transferir ele lá para o Hospital Veredas. Foi quando ele foi transferido para lá, na sexta-feira pela manhã, e quando chegou lá foi para um quarto. O pessoal avaliou ele, viu que ele estava muito cansado e o quarto não seria o local ideal para ele permanecer. Foi daí que ele foi encaminhado para a UTI intensiva. Aí foi transferido para a UTI intensiva e permaneceu por lá até na segunda-feira, que foi quando saiu o resultado. Eu estive lá à tarde, era 1h mais ou menos da tarde, procurei saber do quadro dele. A médica informou que ele tinha dado uma evoluída, ele precisou ser virado para poder ter uma ventilação melhor nos pulmões. E quando foi na sexta-feira à noite, quando saiu o resultado, ele foi transferido para o Hospital da Mulher. No caso, na segunda-feira, na segunda-feira, sexta-feira foi o dia que ele deu entrada. Na segunda-feira foi quando ele foi transferido para o Hospital da Mulher. Aí quando foi na terça-feira à tarde, a gente estava se programando para poder ir lá pegar o boletim médico dele lá no Veredas. Foi quando eu recebi uma ligação do Hospital da Mulher informando que ele tinha sido transferido na noite de segunda-feira para lá. E o pessoal pediu para que fosse algum parente dele, de primeiro grau, com urgência lá no Hospital da Mulher. E foi quando eu fiz contato com um parente dele, mais próximo, para poder ir lá para ver o que foi que aconteceu. E infelizmente a gente teve a péssima notícia, né? O Cláudio Mandu da Silva, ele veio a óbito, não resistiu e veio a óbito. Há algum questionamento da família em relação ao atendimento médico,
aos procedimentos que foram adotados desde o momento que ele deu entrada no hospital, na UPA? Olha, na UPA ele foi bem atendido, ele, pelas oportunidades que a minha esposa e a minha cunhada teve de conversar com ele estava sendo bem atendido na UPA, e quando chegou no Veredas também. E daí então eu quem fiquei indo lá procurar saber do quadro médico dele. Eles têm um boletim médico que passa das 16 às 17 horas, quem estava indo era eu procurar saber. E o estado dele informava que era grave, mas estava estável, e a gente tinha esperança de uma melhora, uma possível melhora. E na segunda-feira foi quando eu recebi a notícia que ele tinha sido emborcado, para ventilação melhor nos pulmões e tal, e daí que a gente criou mais esperança ainda, né, que a gente viu que graças a Deus, a gente achava que ele estava tendo uma boa melhora. Mas eu creio que depois que eles pegaram o resultado do exame dele, que foi quando deu positivo, eles resolveram transferir ele lá para o Hospital da Mulher. Foi aí o meu questionamento, porque eles não comunicaram a gente, a família não comunicou, e a gente só veio saber já quando ele estava em óbito, porque ele estava lá no Hospital da Mulher. No meu ponto de vista, pode ser que eu esteja enganado, para mim, na situação que ele se encontrava, que ele estava respirando por ajuda de aparelho, né? Na minha concepção, estava sedado, estava entubado, na minha concepção, ele não deveria ser transferido. Na minha concepção, ele deveria permanecer lá no Veredas, e sim, quando ele tivesse uma possível melhora, tivesse bem, aí sim poderia transferir ele para o Hospital da Mulher para poder finalizar o tratamento lá e poder ser liberado para casa. Porque, na minha concepção, o translado é o que desgasta o paciente. Infelizmente aconteceu e sem a concepção da família. Só esse questionamento que a família está um pouco abatido com toda a situação, e mais ainda porque ninguém ficou sabendo de nada só quando ele já estava no Hospital da Mulher e em óbito. Ô Marcelo, o resultado vocês tiveram acesso na segunda-feira, que confirmou positivo para o coronavírus. Na verdade, a gente só pegou o resultado quando a gente foi procurar saber dele lá já no Hospital da Mulher. Foi quando informaram lá a família de primeiro grau que tinha dado positivo, e ele não resistiu, veio a óbito na tarde da terça-feira. Qual a orientação que vocês receberam a partir de então, né? Porque a família teve contato com o paciente, naturalmente, e que estava infectado com a Covid-19. Vocês receberam algum tipo de orientação? Vocês já foram testados? A família, nós estamos todos em quarentena, né? Eu trabalho na área hospitalar também e colhi meu exame ontem, estou aguardando sair o resultado. E a esposa e alguns familiares foram fazer o teste hoje e graças a Deus deu negativo. Não tem nenhum familiar com sintomas sequer da doença, né? Não. Eu ontem apresentei uma disposição, cansaço físico, estava meio fadigado, mas eu creio que foi por conta de toda a carga, né? A situação que ocorreu, o fato do falecimento dele, e foi eu quem fui resolver tudo, entendeu? Eu creio que eu tenha me desgastado muito, e acho que por isso que estava fadigado e cansado. Ele era casado, sim. O pessoal do hospital resolveu me afastar, e hoje eu estou em quarentena. Estou separado da minha família, eu estou no meu quarto, e a família está e o resto da casa. Me tira uma dúvida, o Marcelo, o Cláudio, ele era casado, tinha filhos também? Isso, ele era casado, ele tinha 3 filhos. Tinha uma moça já de maior, do primeiro relacionamento dele, e tinha um casal de filhos menores,
que convive com a mãe, com a mãe. Com a mulher que ele convivia. Ô Marcelo, o que é que ele falava sobre essa pandemia? O que é que ele falava sobre a doença? E especificamente sobre o mercado da produção? Ele tinha alguma preocupação? Ele tinha alguma preocupação de trabalhar naquele ambiente? Pois não, pode continuar. Tinha. Ele era bastante preocupado com toda a situação, porque ele via que ali a aglomeração era constante, né? E a cada dia que ele voltava para casa, ele já ligava a televisão para poder se atualizar, para poder ver notícias, e foi quando os familiares dele até se preocupavam. Rapaz, o pai só quer viver assistindo jornais, só quer viver assistindo. Eu recebi uma informação agora, a minha esposa veio aqui no quarto, veio me falar que recebeu uma informação agora que a esposa dele, a esposa e o filho deu positivo, mas já foram curados. Isso, já foram curados, porque já tem mais ou menos uns 15 dias que eles vieram com sintomas, né? Todos eles griparam, e agora eu recebi a informação que eles tiveram, deu positivo, mas hoje eles estão curados. A esposa dele e o filho. Certo. Mas é uma boa notícia, né? Pelo menos já estão curados. A gente teve uma informação também de o pai dele, o pai do Cláudio, e porventura também estaria doente. Procede essa informação ou não? Não procede. O pai dele mora em Cacimbinhas e não teve contato com ele. Não procede. Certo. Agora, concluindo, Marcelo, a gente falava da preocupação do seu Cláudio Mandu. Ele tinha algum cuidado? Ele tomava algum cuidado? Usava máscara? Tentava ao máximo, na medida do possível, manter o distanciamento das outras pessoas? Como era a rotina lá no mercado? Ele procurava manter distante. Ele tinha as precauções dele, né? Mas infelizmente ali no mercado é impossível manter muita distância das pessoas que trabalhavam junto com ele e do público, né? A família acredita que ele contraiu a doença no mercado da produção? Todos nós acreditamos que sim, porque era o único lugar que ele frequentava, que a vida dele era casa, trabalho, casa. Ele não ia para outro lugar, e quando voltava para casa, ele voltava de táxi. Agora, eu não sei se você acompanhou, Marcelo, e tem acompanhado, que muitas pessoas, infelizmente, eu não sei qual a razão, talvez por ignorância, né, falta de conhecimento, não acreditam nessa doença e não acreditam na capacidade que ela tem de matar mesmo uma pessoa. Já são milhares de pessoas mortas no mundo por coronavírus. O que é que você diria para essas pessoas que ainda duvidam da Covid-19, do perigo dessa doença? O que eu digo é que a doença existe, não paguem para ver, porque a perca é irreparável, e todo cuidado que as pessoas puderem ter é pouco, porque a doença ela tá aí e ela pode matar, e todo cuidado é pouco. E na sua casa, as pessoas estão preocupadas com você também? Você está aguardando o resultado, né? Isso. Estamos todos preocupados, né? Porque que queira que não tivemos contato, né? E a gente está na esperança aí de que dê negativo, e todo cuidado daqui para frente tem que ser dobrado. Aproveitando também para esclarecer algumas informações a respeito do seu Cláudio, algumas pessoas comentando na internet
talvez também sejam pessoas que nem conheçam, né, o seu familiar, mas dizendo que ele tinha problemas de saúde, que ele era cardíaco, que ele tinha marca-passo, mas os médicos informaram que ele não tinha nenhuma doença pré-existente, era uma pessoa saudável. Justamente. O que ele tinha era rinite alérgica, que de vez em quando pegava um resfriado, aí se medicava e ficava bem. Mas o que andam dizendo por aí é tudo mentira. E já apareceu muitas conversas, muitas histórias, até inclusive aqui na rua onde moramos, o povo estão criando história, mas só Deus sabe o que realmente aconteceu, né? E agora o povo alagoano está sabendo o que realmente aconteceu. E quem realmente ele era e o que realmente ele tinha. Ô Marcelo, mudou o comportamento das pessoas com a família de vocês depois da divulgação desse caso, do motivo da morte? Vocês notaram algum tipo de preconceito, das pessoas querendo manter a distância? Deu para perceber isso? Não deu para perceber porque a nossa família ela é um pouco resguardada. A gente é de casa, a única saída minha é para o trabalho e volto para casa. E o pessoal da minha família também é dessa forma. A gente não tem o hábito de estar na rua, de estar conversando com muita gente. O hábito da gente é esse, ficar resguardado e agora principalmente. Tá bom, Marcelo. Nós aqui do Acta agradecemos muito a confiança, né? A gente respeitou o seu tempo, o luto da família, para você poder nos dar essas informações, esses esclarecimentos. Mais uma vez, obrigado. Saúde para todos da sua família e os nossos sentimentos também, pela perda do Cláudio. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês para nos dar essa oportunidade de esclarecer e desmentir todas essas histórias que estão rolando nas redes sociais. Portanto, pessoal, essa foi a entrevista com o Marcelo Franklin, familiar do Cláudio Mandu, uma entrevista muito esclarecedora que só reforça a credibilidade do Acta, né, que foi bastante atacado porque divulgou primeiro a morte e o motivo da morte, a causa da morte, que foi coronavírus, mas o Acta só declarou, só fez essa declaração, essa afirmação depois que teve certeza, depois do trabalho jornalístico de apuração e tivemos acesso ao laudo, né? Ele testou, infelizmente, positivo para a Covid-19 e essa foi a causa apontada na declaração de óbito que você vê aí na sua tela. Parada cardiorrespiratória, sepsemia, pneumonia viral e infecção por coronavírus. Essa é a declaração de óbito. Foi com base nesse documento que nós afirmamos que o Cláudio Mandu da Silva, esse trabalhador do mercado da produção, faleceu por conta do novo coronavírus. E eu também fiz questão de perguntar se a família acreditava que ele havia contraído o vírus no ambiente de trabalho. E os familiares acreditam que sim, até porque ele tinha medo dessa doença. O Cláudio tinha medo, ele tinha essa preocupação em estar nesse ambiente do mercado com toda essa aglomeração, mas ele não tinha alternativa. Se ele tivesse alternativa, ele estaria em casa. Hoje, tem pessoas que têm alternativa, mas querem estar na rua. Era um morador do Vergel do Lago, uma pessoa bastante conhecida, com muitos clientes no mercado, uma pessoa querida, que infelizmente nos deixou. Os nossos sentimentos, a família enlutada nesse momento e o nosso agradecimento também aqui de público ao Marcelo Franklin pela confiança, né, no trabalho do Acta, que ainda é um veículo de comunicação relativamente novo, mas que já consegue essa credibilidade. Ele falou com a gente com exclusividade.